TV Câmara, Campinas. Olá, muito bom dia. Agora 9h43. Damos início à nossa programação ao vivo nesta terça-feira e desde já, muito obrigada pela sua companhia e audiência aí ao longo deste dia. Eu falo ao vivo aqui do plenário da Câmara de Campinas, onde vai acontecer a quarta audiência pública, que vai aí apresentar pelo gestor do Sistema Único de Saúde, o SUS, aqui da nossa cidade, prestação de contas e o relatório detalhado do quadrimestre anterior e também do terceiro quadrimestre de 2022. Essa audiência pública foi organizada pela Comissão de Política Social e Saúde, que tem como presidente o vereador Paulo Haddad. Lembrando que você acompanha toda essa apresentação aqui pela tela da TV Câmara, também por meio das nossas redes sociais. A gente já está ao vivo no Facebook da TV Câmara Campinas e também no nosso YouTube. Então vai ser uma manhã de prestação de serviço e você acompanha tudo a partir de agora. Então eu já passo a palavra para o presidente da comissão, o vereador Paulo Haddad. Muito bom dia a todos, público que se faz presente aqui nesse plenário, público que nos acompanha pela TV Câmara. Estamos dando início à quarta audiência pública. O presidente da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara Municipal de Campinas convida a população e os vereadores para participarem de audiência pública na comissão a se realizar no dia 28 de fevereiro de 2023, terça-feira, às 9h30, no plenário José Maria Matosinho, desse Poder Legislativo, localizado na Avenida Engenheiro Roberto Manzi, 66, Ponte Preta, para a apresentação pelo gestor do Sistema Único de Saúde do município de Campinas, da prestação de contas e do relatório detalhado do quadrimestre anterior, do terceiro quadrimestre de 2022. Tal audiência será realizada em cumprimento ao parágrafo 5º do artigo 36 da Lei Complementar Federal número 141/12, informa que a audiência será transmitida pela TV Câmara Campinas através do sinal digital 11.3, no canal 4 da NET e do canal 9 da Vivo Fibra, com retransmissão simultânea nos fanpage da TV Câmara Campinas e da Câmara Municipal de Campinas no Facebook e streaming no site campinas.sp.leg.br e no canal da TV Câmara Campinas no YouTube. Esclarece que a população poderá participar da audiência presencialmente e através do link disponível na capa do site www.campinas.sp.leg.br. Quero dar as boas-vindas aqui ao meu companheiro de legislativo e também membro dessa Comissão de Política Social e Saúde, presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, o professor Alberto. Também dar as boas-vindas ao amigo, presidente da Rede Mário Gatti, doutor Sérgio Bisoni, seja bem-vindo. Ao nosso secretário municipal de saúde, o doutor Lair Zambon. Também a Érica Guimarães, que fará uma apresentação aqui do relatório. O Fabinho, que também daqui a pouco vai subir aqui para também apresentar o relatório, parte financeira. O Reinaldo Oliveira, o Agnaldo Ribeiro de Queiroz, que é diretor do DGTS, Departamento de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, e também a Deise, que é a nossa secretária adjunta. Sejam todos muito bem-vindos, os assessores, enfim, todos que se fazem presentes aqui. Eu já vou passar, presidente e secretário, a palavra à nossa diretora do Departamento de Gestão e Desenvolvimento da Secretaria Municipal de Saúde, para que possa fazer aí a sua apresentação. Érica, fique à vontade, seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia às autoridades presentes, ao público presente no plenário e ao público que nos ouve na TV Câmara. Eu vou apresentar o terceiro relatório detalhado do quadrimestre anterior e o relatório anual de gestão referente ao exercício de 2022. É importante deixar claro que a gente mudou um pouco o formato da apresentação que nós vínhamos fazendo, atendendo às deliberações em conformidade com o que o DigiSUS, que é o sistema que o Ministério da Saúde utiliza para que nós façamos a prestação de contas das nossas ações planejadas, preconiza. Então, a gente tem aqui uma parte inicial, onde a gente
demonstra os dados do município, né? É importante lembrar que esses dados eles ficam no nosso portal da transparência, então qualquer pessoa que tem acesso já consegue ter uma síntese de que espaço nós estamos falando. A Secretaria Municipal de Saúde, o nosso secretário, Dr. Lair Zambon, o status do plano no DigiSUS, que ele ainda permanece em análise pelo Conselho Municipal de Saúde, o Fundo Municipal de Saúde e a sua conformação, né, com a sua lei de criação, o nosso Conselho Municipal de Saúde, que até a data de hoje temos como presidente a senhora Nayara Oliveira. E aqui, então, inicio a apresentação de alguns dados demográficos e de morbimortalidade, para que todos consigam ter uma grandeza do que nós estamos falando quando a gente trata do SUS Campinas. Então, aqui mostrando um pouquinho a pirâmide, né, etária e por sexo. Então, do lado vermelhinho são as mulheres, do lado azul os homens, onde essa primeira pirâmide, a de cima, é a pirâmide do município de Campinas. Ao lado esquerdo da tela temos a pirâmide do estado de São Paulo e à direita do Brasil, demonstrando que temos semelhanças, né? Mas o município ele tem um número um pouco menor de menores de 19 anos e um público um pouco maior de maiores de 60 anos, né? Mostrando o quanto as nossas políticas de saúde elas têm um impacto positivo no envelhecimento da população e a gente consegue fazer um bom controle aí da nossa natalidade. Dentre os nascidos vivos em Campinas, nós tivemos um total de 7.400 nascidos vivos. Entre os distritos, o Distrito Sul é o nosso maior distrito, o distrito onde nós tivemos o maior número de nascidos vivos, tanto no setor público quanto no setor privado, seguido do Distrito Sudoeste e Noroeste. Dentre as principais causas de morbidade hospitalar, ou seja, as situações que demandaram necessidade de internação, aqui eu destaco as doenças do aparelho circulatório, respiratório e digestivo, mas a principal causa de internação, de fato, é gravidez, parto e puerpério, e não teria como não citar a questão das doenças infecciosas e parasitárias, que, como vocês podem observar na série histórica, em 2018 e 2019, nós tínhamos, em média, 2.500, 2.800, 798 internações, e a gente teve um boom dessas internações em 2020 e 2021, diretamente relacionada ao Covid, e que a gente permanece ainda com uma série histórica aumentada, né, porque a gente ainda coexiste com o Covid e os demais agravos. Aqui, em relação à mortalidade, temos aí um maior número, né, de mortalidade por causa de doenças do aparelho circulatório, neoplasias e doença do aparelho respiratório. Aqui alguns dados relacionados à produção, demonstrando aí o quão acesso a gente conseguiu garantir para os nossos usuários. Então, em relação a atendimentos individuais realizados na atenção básica, foram 1.099.873, 90.697 visitas domiciliares, né? E, entre outros procedimentos, que aqui incluem desde curativos, procedimentos que são realizados na atenção básica, 1.910.738. A produção da urgência e emergência, da sistema ambulatorial, nós tivemos 187.240, e de internações provenientes do atendimento da urgência, 36.480. Em relação à produção da atenção psicossocial, que são principalmente os nossos CAPs, no caso das informações ambulatoriais, foram 364.541, e das internações que a gente realiza no Hospital Ouro Verde, 586. Em relação à produção ambulatorial especializada, foram 9.600.000 procedimentos ambulatoriais e 46.857 autorizações de internação hospitalar. E da vigilância em saúde, 19.820 procedimentos
computados no nosso sistema de informação do Ministério da Saúde. Aqui um pouquinho da nossa rede prestadora de serviços do SUS, tanto serviços próprios quanto conveniados, né? Então, nós temos uma ampla rede de serviços, tanto da atenção básica, especializada, hospitalar, rede de urgência e emergência, de saúde mental. Em relação aos profissionais de saúde trabalhando no SUS, temos aqui inclusive, a evolução do quadro. Fechamos o exercício de 2022 com 4.045 funcionários. Aqui demonstrando, né, um impacto importante que a gente tem das aposentadorias no nosso quadro de servidores, né, em que pese todos os concursos que têm sido feitos e que já estão programados para esse exercício, né, a gente está aí correndo atrás para poder manter o quadro completo para atender às necessidades da população. E aqui, então, a programação anual de saúde, com os indicadores que nós temos sob a nossa responsabilidade para o monitoramento. Então, do total de 72 indicadores que constam da nossa PAS, nós excluímos 3 indicadores por uma avaliação do grupo técnico de que esses indicadores não traziam, de fato, uma avaliação de impacto assistencial. Então, foram monitorados 69 indicadores. Desse, nós tivemos 36 alcançados, 16 muito próximos da meta e também com um histórico de expressiva melhora no ano, né, apesar da gente não ter alcançado a meta, e 17 que, de fato, não foram alcançados e que são os nossos maiores nós críticos. Aqui, então, vocês podem observar, né, os quadros, eu vou estar mostrando todos os indicadores. Então, nós temos indicadores como, por exemplo, proporção de acesso hospitalar de residentes que foram a óbito por acidente, nós conseguimos alcançar, o acompanhamento de condicionalidades do Programa de Saúde Bolsa Família, as ações de matriciamento dos CAPs, razão de mortalidade materna, que é um motivo de grande orgulho para a gente, né? A meta prevista, inclusive, pela OMS, Ministério da Saúde, é que a gente tenha 40 a cada 10 mil mulheres, né? Nós chegamos em 7,91. Proporção de óbitos maternos investigados, 100%. Testes de sífilis por gestante também, bem acima da meta, que era de 2 por gestantes, fizemos 3,31. Óbitos por causa básica definida. Número de testes sorológicos de anti-HCV realizados, testes sorológicos para HIV, enfim. São 36, né, o total desses indicadores, que a gente demonstra aí a efetividade dos nossos serviços. Aqui eu apresento um pouquinho dos indicadores em que nós tivemos essa expressiva melhora, mas não chegamos tão próximo, não chegamos a atingir a meta, né? Então, que para nós é sempre motivo da gente se empenhar e fazer as adequações necessárias, que é a razão de exames citopatológicos, né, do colo do útero. A gente conseguiu ter uma expressiva melhora em relação à série histórica, não só dos quadrimestres anteriores, mas também dos anos anteriores. Exames de mamografia de rastreamento, tanto para mulheres entre 50 e 69 anos, como 40 a 69 anos. A nossa taxa de mortalidade infantil, ela teve um discreto aumento, né? Nós temos feito discussões importantes a respeito dessa temática, observamos que há uma condição que está ocorrendo, né, principalmente nas mulheres de alta vulnerabilidade, com dificuldade de adesão ao tratamento, bem como as nossas altas taxas de ocupação nos nossos leitos de UTI neonatal, que a gente tem debatido bastante com a Secretaria Estadual de Saúde. Temos também aqui coeficiente de letalidade por dengue, né, que ficou um pouquinho acima da nossa meta, e principalmente por conta dos atendimentos realizados no setor privado, né, então, em que pese os esforços da vigilância em estar conscientizando o setor privado para a utilização do protocolo assistencial adequado, a gente teve esse problema em 3 pacientes
que foram atendidos no setor privado no município de Campinas e um que foi atendido fora do município de Campinas. E quero também ressaltar aqui a questão do prontuário eletrônico do cidadão na unidade básica, que nós também estamos muito próximos de atingir essa meta, e que, para este ano, né, com os processos de compra que nós temos aí dos nossos computadores, a gente já vai conseguir atingir, acredito que no primeiro, estourando no segundo quadrimestre. E dentre os nossos maiores nós críticos, né, nós temos aqui a questão das internações por condições sensíveis à atenção básica, né, a taxa de mortalidade prematura de 30 a 69 anos, então a gente continua aí, né, como eu demonstrei nos nossos números em relação às internações hospitalares, a gente continua convivendo com o Covid e os demais agravos. Os nossos pacientes crônicos acabaram ficando com seu acompanhamento prejudicado, extremamente prejudicado em 2021, e 22 a gente correu atrás dos prejuízos, 23 também, mas a gente ainda teve um impacto importante nesse indicador. Incidência, número de casos novos de AIDS em menor de 5 anos, também 2 situações de altíssima vulnerabilidade materna, com dificuldade importante de adesão, em que pese os esforços dos serviços. Proporção de contatos intradomiciliares de casos novos de hanseníase examinados, também não conseguimos alcançar. A questão da proporção de vacinas, né? As vacinas, elas constituem hoje uma situação de saúde pública gravíssima, né, com os movimentos anti-vacina prejudicando as nossas intervenções. Esse ano nós fizemos ações de busca ativa importantes. Quando a gente pega a série histórica do percentual de cobertura, a gente observa melhoras importantes em relação aos anos anteriores, mas ainda não conseguimos atingir os 95% que é o preconizado, principalmente para esses 3 grupos de vacina, né? Esses 4 grupos de vacina. São a pentavalente, a pneumocócica, a pólio e a tríplice viral. Nós conseguimos 95% somente em uma delas, por isso que o nosso resultado ficou em 25%. Né? E aqui agora a execução orçamentária e financeira, e eu chamo o Reinaldo para dar continuidade nessa discussão. Obrigado, viu, Érica? Ficou boa a apresentação mesmo. Seja bem-vindo, viu, Reinaldo? Para a gente dar continuidade nos trabalhos. Fique à vontade, a palavra é sua. Bom dia a todos os presentes, bom dia, Paulo, presidente da Câmara, e a todos os componentes da mesa, aos nossos munícipes que estão assistindo pela TV Câmara. Essa apresentação mudou um pouco, né, como a Érica disse, do formato que a gente vinha apresentando, mas é bom, logo na sequência, pela complexidade da assistência no município, por todos os indicadores que o próprio Ministério atribui, de forma que não se esqueça que não é só atendimento, e sim tudo que tem por trás, detalhes de ações de saúde que são cobradas e que são pactuadas entre o município e o Ministério. E, para fazer tudo isso, o financeiro, né, precisa de dinheiro, e aí nós vamos olhar um pouco como é que o município trabalhou para cumprir todos esses objetivos. Bem, a emenda constitucional e a lei 141 preconiza alguns impostos, os impostos e a arrecadação do município, que dessa parte da arrecadação, um percentual deve ser obrigatoriamente aplicado com recursos do município à saúde.
No caso da emenda constitucional é 15% e na nossa lei orgânica 17%. Nós arrecadamos, então, o município arrecadou em 2022 5.216.033.000. Impostos e multas 3.389.396, que são impostos municipais, transferência da União 127.579.000 e as transferências do Estado 1.699.058.000. Falando ainda em receita, o Fundo Municipal da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, teve dentro das contas do Fundo Municipal o ingresso de 454.228.000. Esses não são impostos, mas são recursos que entram diretamente no fundo para ser aplicados em saúde. Fazer referência em alguns deles, que é importante, no bloco da atenção básica, 82.703.000, a média e alta complexidade, 290.187.000, a vigilância, 7.734.000, assistência farmacêutica, 6.456.000. Esses são 4 blocos que eles são fixos, são valores que entram mensalmente. Além desse, tem a gestão do SUS, ainda tivemos um repasse de coronavírus no primeiro quadrimestre, né? Não estamos mais recebendo nada de coronavírus, mas tivemos ainda um ingresso de 7.999.000 e emendas de custeio e emendas de investimento federal. Na coluna da direita, o estadual, 10.047.000. Esses são os repasses fixos do Estado via fundo a fundo. Emendas de custeio, 25.700.000. Temos uma resolução aqui de 20 milhões que ela entrou no final do ano, por um trabalho que o município fez junto ao governo, capitaneado pelo nosso secretário aqui presente. Emendas de investimento, 1.150.000. Recursos próprios da Visa, 2.362.000 e 11.227.000 de remuneração de depósitos. Bem, passando para o lado das despesas, nós temos esse quadro que demonstra nossas despesas por fonte, municipal, estadual, federal, própria, emendas, coronavírus, próprio e coronavírus vinculado, e que deu um total, então, gasto na Secretaria Municipal de Saúde de 1.172.975.000. 789.549.000 desse valor foi com recurso municipal, 14.483.000 com recurso estadual, federal 332.532.000. Esse é o total gasto em saúde nas colunas de baixo é o resto a pagar, sendo que o processado está incluído lá na liquidação do primeiro quadro. Resto a pagar processado 13.978.000 incluído na liquidação e o não processado 25.998.000 que não estão incluídos na liquidação, que serão liquidados no exercício presente. No primeiro quadro, temos a coluna aqui, comeu um pedaço da total do Mário Gatti nessa apresentação. A total da despesa, porque a coluna municipal tem o totalizador do Mário Gatti ali, não está aparecendo. Eu vou falar só o total geral das redes Mário Gatti e da Secretaria Municipal de Saúde. Não sei se tem como corrigir isso. Tem? Pode vir aqui. Vem aqui, Fabinho. Porque... Hã? Tá bom, o Fabinho completa então a da rede Mário Gatti, que ele já vai fazer a apresentação. Só vou falar o total gasto em saúde no município, que é 1.762.689.000, com os gastos da rede Mário Gatti.
Então, aqui são os gastos da rede Mário Gatti no municipal, que está incluído 1.279.679.000. Estadual, 15.137.000. Em federal, 416.700.000. Próprio da rede Mário Gatti, junto com o da secretaria, 4.871.000. E o resto a pagar não processados e processados que estão abaixo. Então, vale salientar aí que, para compor a emenda constitucional, é 1.279.679.000 mais o coronavírus municipal de 8.590.000. Mas, no entanto, o município gastou entre todas as fontes 1.762.689.000 com as ações de saúde no município de Campinas. O gráfico que demonstra a pizza de gastos é evidente, vem aumentando a parte do município. Vejam, 72,60% das despesas em saúde são gastos com o Tesouro Municipal, sendo que 23,64% com recurso federal e o estadual 0,86%. Os demais são muito incipientes para as despesas. Então, os gastos vêm sendo arcados pelo município, não só de Campinas, mas pelos municípios do Brasil. Os municípios vêm sendo o principal fonte pagadora das despesas em saúde. Temos também as nossas despesas gastas com os nossos convênios. Também nessa linha aqui, o quadro ficou menor para apresentar o total, mas aqui tem todas as despesas gastas com cada um dos convênios, né? Vamos salientar apenas os maiores, que são a Irmandade Misericórdia de Campinas, 20.009.000, com o Municipal 10.380.000 e Federal 5.244.000. Maternidade de Campinas, 46.723.000. Hospital Beneficência Portuguesa, 22.954.000. E o Cândido Ferreira, 64.938.000. As receitas que a lei atribui de 5.216.033.000 pelas despesas que nós apresentamos, 1.288.269.000, tivemos um percentual de 24,70%, acima do percentual mínimo, tanto da emenda constitucional quanto da nossa lei orgânica, que é de 17%. E esse percentual vem se mantendo, né, do ano passado, do ano retrasado, 24,92%, e de 2022, 24,70%. O orçamento da saúde de 1.788.000, se a gente fizer um olhar com quando começou em 2000 a emenda constitucional, veja a correção do orçamento de 2000. Pela inflação, estaríamos em 763 milhões, sendo que o orçamento da saúde para 2023 é 1.888.000.000. Bem, aqui estão todas as emendas de custeio que nós recebemos em 2022 por parlamentar. Então, aqui, tanto os nossos parlamentares aqui do município, de emendas federais, né, e estaduais, podem ter um olhar aí, tanto o nosso município, daqueles parlamentares que têm contribuído para repasses ao município de Campinas de emendas de custeio. E na descrição está ali se é para a secretaria ou se é para convênios, né? E qual o convênio. Aqui são as emendas que foram destinadas por esses parlamentares para investimento,
e qual o investimento que ali está atribuído, no caso aqui, aquisição de equipamento permanente, construção, no caso do Cosmos Sirius, implementação do CS Miriam e equipamentos, né? Então, e os vereadores e os parlamentares que transferiram recurso de emendas. Bem, o Fundo Municipal está à disposição. Ficou um pouco confuso, mas o Fábio na parte da rede, mas o Fábio tem a parte completa da rede para apresentar, para poder complementar, então. Obrigado, Reinaldo. O Fabinho já está aqui? Então tá bom. Fabinho, pode... Vereador, Oi. antes da Pois não, apresentação Érica. do Fábio, eu vou terminar a nossa, para que aí a gente Tá muda bom, o arquivo. vamos lá. Tudo Vamos bem? lá, tá. E para a próxima, a gente já combinou, né, como a gente fez essa primeira experiência, na próxima agora a gente vai agregar o Mário Gatti e ficar uma apresentação única, que é muito mais adequada. Então tá bom. Então, vamos lá. Dando sequência, né, na ordem que o próprio DigiSUS nos coloca de apresentação dos dados, a gente tem aqui um dado referente às auditorias SUS assistenciais que foram realizadas no exercício de 2022. Então, essas auditorias elas estão previstas nos planos de trabalho dos nossos conveniados, a PAI, a PASCAMP, Síndrome de Down, Pestalozzi, Caso da Criança Paralítica, Padre Haroldo, Cândido Ferreira, que são todas justamente para verificar o acompanhamento da qualidade da assistência que está sendo ali prestada. E assim como as auditorias nos nossos serviços de Unacons, que no município de Campinas nós temos o Hospital Mário Gatti e a PUC Campinas, e os serviços de terapia renal substitutiva, que conveniados ao município nós temos a Beneficência Portuguesa e a PUC Campinas. Tá? Como análises e considerações gerais, eu trago, né, a gente não pode nunca deixar de lembrar a coexistência do Covid com os demais agravos, o quanto isso, de fato, continua impactando nas nossas ações, seja pela necessidade de assistência direta aos pacientes com Covid, que nós ainda tivemos, seja pela própria bola de neve, né, que a gente acabou vivenciando aí desses nossos pacientes crônicos que tiveram o seu acompanhamento prejudicado nos anos anteriores, e a gente acabou correndo atrás aí, e ainda estamos, né, para poder estabilizar todos esses pacientes. Lembrar que, como o Reinaldo disse, a fonte de recursos prioritárias no financiamento do SUS Campinas, ela é municipal, ela representa 72, no exercício de 2022, representou 72,6% do total de recursos, e essa fatia ela tem aumentado ano a ano, né? E o Ministério hoje, né, o repasse que ele faz, ele é vinculado à tabela SIGTAP, que a gente não precisa dizer aqui, né, a tabela SUS, o quanto ela é desatualizada. Uma consulta médica, por exemplo, é pago R$10, né? Enfim, e além disso, ali tem portarias de habilitação que tem um valor agregado, né, a metas e objetivos a serem alcançados, mas com um valor que, na maior parte das vezes, né, para não ser leviana, que eu poderia dizer até na sua totalidade, fica num valor muito aquém ao custo real da efetivação da ação, né, acabando levando o município a ter que incrementar ainda mais recurso para poder receber alguma coisa. Então, é uma situação que, de fato, a gente precisa de ações para que a gente melhore, de fato, o custeio das outras esferas no nosso SUS. Como recomendações para o exercício de 2023, né, a Secretaria entende a necessidade, na parte assistencial, de uma ênfase ao acompanhamento das linhas de cuidado aos pacientes crônicos, na área da saúde da mulher, materno-infantil, sífilis, em especial por conta da sífilis congênita, e nas ações de imunização. Precisamos qualificar e ampliar a oferta da atenção especializada, trabalhar sempre na recomposição e ampliação de recursos humanos, baseado no estudo de dimensionamento, e aumentar a nossa captação de recursos de fonte federal e estadual. Obrigada, eu fico à disposição. Agora o Fabinho vai dar continuidade.
Mais uma vez, obrigado, Érica. Agora o Fabinho vai fazer a parte contábil, né? A parte da rede, né, presidente? É isso? Então, vamos lá, Fabinho. Bom dia, presidente, na sua figura, a todos os vereadores aqui presentes. Bom dia, Lair. Na sua figura, todos os profissionais técnicos da secretaria que estão aqui. Bom dia também ao público presente e também ao público que nos acompanha na TV Câmara. Essa aqui, a parte que eu vou apresentar é uma continuidade, né, um complemento da parte que o Reinaldo apresentou, relativo às finanças, fazendo o detalhamento da parte referente ao Mário Gatti. Do ponto de vista da receita, o Mário Gatti, no exercício de 2022, recebeu 362 milhões e 18 mil reais, sendo que 153 milhões e 57 mil obrigatoriamente deveriam ser aplicados, né, direcionados para o Hospital Ouro Verde. 110 milhões 213 mil exclusivamente para o Hospital Mário Gatti, 38 milhões 139 mil para as unidades de pronto atendimento, né, as 4 UPAs do município, 3 milhões 839 mil exclusivamente para o SAMU, e 56 milhões 769 mil em recursos que poderiam ser utilizados, distribuídos livremente entre as unidades da rede. Desses 362 milhões, 278 milhões e 46 mil reais são de fonte do município, representando aí 77% do total de receita da rede, 79 milhões 177 mil de fonte vinculada, representando 22% das receitas, e 2 milhões ainda referentes a receitas para o combate à pandemia provenientes do município, e 2 milhões 795 mil recursos para o combate à pandemia, só que de fonte vinculada. Passando para o lado da despesa, a gente olha uma despesa de R$ 589.613.639. Dentro dessa despesa, R$ 256.483.662 despesas com pessoal, né, 43% do total de despesa da rede Mário Gatti, despesa de pessoal. 55.930.000 reais em despesas com consumo, então consumo seriam materiais e medicamentos, 146.185.000 despesa com prestadores. Prestadores aqui é mão de obra assistencial contratada pela rede Mário Gatti, médicos, enfermeiros e também exames. Representou aí 25% do total de despesa da rede. 127.345.000 reais em despesas com serviços. Essas despesas com serviços são, por exemplo, contas de água, luz, vigilância, telefonia, segurança, né, limpeza, também está dentro dessa linha aqui. R$ 3.684.000 reais em despesas com investimentos e R$ 83.000 reais outras despesas. Normalmente aí são tarifas e tributos. Quanto à fonte de recurso, dos 589.713.000, 490.129.000 são despesas com recurso do município, né, do Tesouro, representando 83% do total de despesas da rede Mário Gatti, R$ 86.858.000 reais em despesas vinculadas, fonte SUS e emendas, representou 15% do total de despesas. Despesas com o combate à pandemia, R$ 12.724.881,
Cabe ressaltar que essa despesa ela é só a parte complementar, não é o total de despesa com combate à pandemia. Um exemplo seria que o custo dia de um leito de UTI ele é aproximadamente R$ 2.500. Quando esse leito ele é convertido para o uso de um paciente com o COVID, ele aumenta aí para aproximadamente R$ 3.200. Então, essa diferença é que está computada aqui nesses 12 milhões. Fazendo comparativo entre a despesa de 2021 e despesa de 2022, a despesa total da rede Mário Gatti, ela aumentou 4,48%, sendo que ela teve uma grande redução nas despesas de consumo, em virtude da redução da despesa com o combate à pandemia. Ainda teve muita despesa com o combate ao Covid em 2022, mas ele foi inferior a 2021, teve uma redução de 29%, e um aumento em prestadores e serviços em função da abertura das novas unidades, né, o prédio da oncologia no mês de agosto e o Mário Gatinho no mês de dezembro. Assim eu termino a apresentação, né, o complemento, e fico à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado, Fabinho. Eu vou combinar com o professor Alberto, vamos abrir a palavra para o presidente, depois para o secretário, aí na sequência para você, alguém que queira fazer algum questionamento, se o público que está assistindo também tiver alguma pergunta, e aí a gente faz dessa forma, dessa dinâmica, tudo bem? Então tá bom. Presidente, doutor Sérgio, fique à vontade para suas considerações, apresentações, enfim. Bom dia a todos e todas presentes, a quem nos assiste à distância. A mesa, na figura do Paulo, vereador, professor Alberto, secretário, Fabinho, Érica, enfim, todos aqui. Eu acho assim, esse terceiro quadrimestre, nós tivemos algumas mudanças e desafios muito significativos pós-pandemia. E um dos desafios grandes, em termos de assistência, foi a finalização dos contratos emergenciais que tivemos durante o Covid. E isso implicou em adaptações muito importantes para poder darmos conta de toda a necessidade de assistência. Com isso, nós o que tentamos fazer? Nós estamos tentando passar, já foi encaminhado ao gabinete do prefeito, o plano de cargos e salários nossos, plano adaptado em função das restrições impostas a gente pela Secretaria de Finanças, e uma adaptação da lei dos comissionados, que elas têm que ocorrer em função das novas diretrizes da lei de licitação. Então, são projetos que vão ter que ser encaminhados à Câmara para serem aprovados e a gente tentar suplantar essa falta praticamente crônica de pessoal que a gente tem. Ao mesmo tempo, o que nós estamos fazendo mais? Nós estamos iniciando um processo de chamamento público para a UPA Anchieta Metropolitana, para repor o RH, e com isso conseguir trazer o RH de lá para dentro da rede para suprir, como a Érica já falou, as aposentações, os afastamentos, e tentar repor um pouco o quadro de RH de toda a rede. E também melhorar digamos assim, a qualidade de assistência na UPA Anchieta Metropolitana, que talvez, depois da Campo Grande, é uma das maiores de Campinas, porque ela faz limites com Hortolândia e com Sumaré. Continuamos, além disso, nós temos a transferência, vamos concretizar esse mês de março, a transferência total da pediatria para o Mário Gatinho, e temos alguns desafios imensos esse ano. Nós já iniciamos a reforma do PA, do pronto-socorro do Mário Gatti. Continuamos atendendo no meio de uma reforma, isso é um desafio enorme para a gente. Temos planos de contingenciamento para penalizar o mínimo possível a população, mas não tem jeito, a gente tem que reformar um prédio antigo, temos que adaptá-los a melhores situações, não tem como não fazer isso. Paralelamente a isso, nós temos uma reforma na área de esterilização do Ouro Verde, que também está praticamente sucateado, é imperativo que isso seja feito, e, na sequência, a reforma do centro cirúrgico do Mário Gatti, junto com a área de esterilização, que também é outra demanda do município,
em função das cirurgias de alta complexidade que tem lá. Com a transferência da pediatria do Mário Gatti, nós temos liberação do 4º andar do Hospital Mário Gatti. E aí nós estamos pensando, já temos planejado, dependendo do orçamento, negociações, enfim, para tentar transformar esse 4º andar numa área de mais 10 leitos de UTI, que seriam direcionados para a área cirúrgica, e mais 26 leitos de clínica, que seriam determinados para dar vazão, principalmente à demanda do pronto-socorro nosso. Então, são desafios que vão ocorrer esse ano, e talvez um pouco do aumento da despesa que o Fabinho falou, talvez não, com certeza, em função de todas essas alterações. Então, são adaptações pós-pandemia difíceis de fazer. Ainda nós temos um problema que é crônico praticamente no Brasil, quer dizer, a alta demanda. Fomos surpreendidos por uma, que não é normal nesse começo do ano, um movimento violentíssimo de emergência, urgência, emergência. As UPAs com atendimento 50% acima da média, das crianças quase 100% acima da média no mês de janeiro e fevereiro, coisa que normalmente até 2019 ocorria na época de abril para frente. Então, são desafios enormes, tentando fazer algumas mudanças na gestão do hospital, algumas mudanças no quadro, enfim, são atividades internas na tentativa de suplantar a dificuldade inerente à área de saúde, mas principalmente um reajuste pós-pandemia. E estamos fazendo um esforço enorme para tentar equacionar as filas de atendimento de especialidade, principalmente de cirurgias eletivas. Então, estamos dinamizando as equipes, organizando, reorganizando o ambulatório. A primeira mexida em 2021, no meio da pandemia, uma surpresa agradável, não foi surpresa, na verdade, não foi um reconhecimento do trabalho, que nós aumentamos o atendimento ambulatorial. Enfim, nós estamos conseguindo fazer algumas coisas, mas temos desafios enormes pela frente. E esse ano será um ano de intensas adaptações e mudanças, e estamos, junto com a Secretaria de Saúde, fazendo o máximo possível para que a população seja bem atendida e tentando corrigir as eventuais falhas que possam ocorrer nesse período. Muito obrigado, presidente. Importante essa sua fala, porque muitas vezes nós nos deparamos aqui nessa Casa de Leis com muitas cobranças, né, por parte do Executivo, com ações que muitas vezes elas acabam deixando um pouco a desejar, mas a gente sabe que não, porque por trás, né, de toda essa equipe que vocês têm, existe aí toda uma sinalização de mudanças, de alterações, e seria importante, né, que alguns dos meus pares que nos questionam ou que os questionam pudessem acompanhar, né, toda essa apresentação, né, professor Alberto, todos esses esclarecimentos prestados à população. É claro que a gente sabe que a saúde é um grande desafio, né, para todos os municípios. Após a municipalização da saúde, todos os municípios eles têm dificuldades, que dirá uma cidade como Campinas, né, do porte de Campinas, que atende, na sua totalidade, em torno de 30% de pacientes que não são, né, moradores da nossa região. Mas, enfim, é importante a sua fala mostrar que a secretaria e todo o executivo, o prefeito, o secretário, o presidente, os diretores, enfim, a secretaria está focada, né, para que nós tenhamos aí uma saúde de qualidade, à altura da cidade de Campinas, que a gente possa continuar sendo um protagonista. Secretário, a palavra está com o senhor, fique à vontade. Bom dia, Paulo. Bom dia, professor Alberto, doutor Sérgio, Fabinho, Érica, todo o nosso grupo de saúde aqui presente, a todos que estão assistindo. Eu fiquei pensando aqui o que eu iria falar em relação, depois de 2 anos aí que nós estamos à frente da saúde. E, na verdade, eu tenho feito algumas reflexões, e para a gente fazer reflexões, a gente precisa começar a olhar um pouco o que tem acontecido no mundo. E algumas coisas importantes que eu gostaria de pontuar aqui, que é a longevidade das pessoas, que ela diminuiu em 3 anos e pouco. Então, as pessoas estão morrendo mais precocemente em todo o mundo.
e basicamente está relacionado com essa nova face ou essa ressaca que a pandemia deixou em todo mundo. Foi uma coisa importante que nós temos que dar uma olhada e nós já estamos olhando. Uma outra coisa que também me chamou a atenção do ponto de vista das coisas que mudaram foi a agressividade da população do mundo, e aqui eu estou falando um pouco Europa, principalmente na Itália, em relação à agressividade ao grupo da área da saúde. Foi uma coisa que realmente a gente poderia esperar. Na verdade, a vulnerabilidade tem aumentado no mundo todo com essas guerras. E também uma outra coisa pontuando é a perda da sazonabilidade das patologias respiratórias infantis e crianças. Ela não é exclusivamente nossa, apesar de ter climas diferentes, por algum motivo aí, eu até não vou entrar em detalhes, mas a gente tem perdido essa sazonabilidade que o Sérgio falou em relação a gente tá com um quadro de enfermaria, UTI cheio, e muito provavelmente a explicação é porque as crianças não tiveram todas aquelas patologias respiratórias na época que ficou toda aquela restrição. Algumas coisas nós estamos fazendo, importante, mudança de metodologia, umas coisas que nós temos que melhorar bastante, e todas essas ações que nós estamos fazendo, mudança da recepção, que era um grande problema, isso vai acontecer, monitoramento de toda a área da saúde, com localização de 24 horas por dia, monitorado pela Sincamp. Nós estamos na telesaúde investindo bastante, não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista de recursos humanos. A sensação que a gente tem que será o grande salto de saúde na cidade. E hoje, assim, nós temos várias preocupações que a Érica falou, mas eu acho que o eixo pediátrico, para nós, ele é o que está nos chamando muita atenção. Temos uma elevação da luz congênita, pessoas que tratam, mas continuam na vida promíscua e volta a doença, e temos tido uma certa dificuldade no pré-natal. Ela também não é uma característica somente de Campinas, é quase todo o Brasil. E a neonatologia, eu acho que é o que está aparecendo nessas últimas 10 dias, 2 semanas, quando apareceu a crise da neonatologia na maternidade. Bom, a maternidade é um convênio que ela se faz com a Secretaria de Saúde, e ela é remunerada para isso. E nesse acordo, nós há 2 meses nós fizemos um novo acordo, colocamos uma nova emenda dentro da maternidade há 2 meses, e elas foi tudo em concordância com os 2 lados. Nós estendemos esse convênio até novembro de 2023, quando aconteceram essas autuações aí legitimamente feitas pela nossa vigilância, que é, na verdade, relacionada aos cuidados e todas essas dados que são necessários para manter uma coisa tão complexa como a neonatologia. Queria também falar que, do ponto de vista de indicador, do ponto de vista do Ministério, ele indica 2 leitos para cada 1.000 nascidos vivos, e o índice da pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria é 4 leitos de UTI-NEO para cada 1.000 nascidos. Bom, hoje nós temos 35 leitos, portanto, nós temos 5 a 7 leitos acima do melhor índice, e, assim mesmo, nós estamos em crise. Estamos vendo uma negociação hoje, uma proposta da maternidade, porque a maternidade quer fazer uma diminuição dos leitos de oferta para a prefeitura, o que nos levaria a um problema imenso. Nós estamos vendo também um novo modelo de
na neonatologia com a PUC também, que eu acho que aí nós aumentaríamos muito os leitos. Cabe falar que 25% das pessoas que nascem e precisam da nossa neonatologia, elas não são de Campinas. Isso tem dado um certo problema, mas faz parte da nossa missão de um município polo. De qualquer maneira, eu tenho a impressão que nessas próximas semanas a crise da neonatologia vai ser amenizada. Temos alguns outros problemas, por exemplo, a entrada das internações em Campinas tem sido muito pela via de emergência, no que isso não é bom. Ela desarticula toda a parte assistencial, toda a demanda que é feita do ponto de vista de programação para os hospitais, isso leva a uma desestruturação e a gente precisa também melhorar isso daí. De qualquer maneira, eu acho que nós estamos com os novos tempos, acho que essa reestruturação de um atendimento por telesaúde e a grande maioria por via presencial, a integração de toda a autarquia Mário Gatti, toda a rede hospitalar, toda a rede de urgência e emergência, na próprias dados em relação à Secretaria de Saúde, eu acho que vai levar a uma otimização de pessoal, acho que vai haver uma otimização de recursos, o que para nós seria fundamental para a gente colocar dinheiro em outras situações aí que não é necessário. De qualquer maneira, a gente prevê dificuldade, mas, de qualquer maneira, nós estamos com o diagnóstico, nós estamos implementando novas metodologias, inclusive nos próprios centros de saúde, uma nova metodologia de atendimento. Espero que, com isso, a gente faça um atendimento aí, melhorar esse atendimento que é atual. Então, acho que essas considerações preliminares que eu tinha que fazer, estou à disposição aí da gente discutir todos os nossos problemas. Obrigado, secretário. Eu sei que é da grande dificuldade, né? Esse nosso desafio da neonatologia, ele é urgente, urgentíssimo. Nós temos aí estava conversando aqui com o doutor Sérgio, nós temos aí a Unicamp, que poderia ser mais parceira nossa, né? O CAISM tem ali possibilidade, que são 25 leitos, é isso? Então, a reforma, enfim, tentar sensibilizar o nosso governador, os nossos deputados, enfim, para que a gente possa sair mais rapidamente dessa situação. Eu vou passar a palavra para o meu companheiro de legislativo, o professor Alberto, para que faça os seus questionamentos, considerações, enfim, tudo que achar pertinente. Muito bom dia, senhor presidente da nossa Comissão de Saúde, Paulo Haddad, grande vereador, líder aqui do governo na casa. Quero cumprimentar o nosso secretário da Saúde, doutor Lair, e o nosso querido presidente aqui da Rede Mário Gatti, o doutor Sérgio, bem como os funcionários aqui, a Érica, o Fabinho, acho que teve mais um, né? Reinaldo, né? Que apresentou aqui, fez suas apresentações. Bom, primeiramente, eu quero aqui, senhor presidente, dizer que hoje eu fui nomeado, né, para representar essa casa na PUC, que está tendo um lançamento sobre esportes em rede, e eu pedi para que enviasse um outro vereador, mas, para minha surpresa, a maioria já tinha compromissos mesmos. Em São Paulo, em suas bases, todos estavam em alguma atividade. E eu nem faço parte da comissão de esporte, mas para mim seria uma honra representar a casa. Então eu disse que não poderia, porque eu sou membro dessa comissão e a minha prioridade, obviamente, é essa comissão. Mas, se existe um tema debatido nessa casa e fomentado, é a questão da saúde, não é? É natural, nós estamos lá na ponta, nós temos muito
há muitos pedidos, muitas reclamações, uma série de situações pós-pandemia, pessoas que perderam, não têm mais condições de utilizar seus planos de saúde e, obviamente, vão se abrigar na saúde gratuita, que é realmente um dever do Estado. Então, aqui há muitos debates sobre a questão da saúde. E talvez alguém possa até questionar, falou, mas se há tanto debate, por que os vereadores não estão nesse momento? Não estão devido a essas muitas atividades, mas esse é um programa que fica gravado e eles terão a oportunidade de ouvir as considerações que foram apresentadas. É verdade também que isso é um rito, a Secretaria e a Rede Maringá têm que estar aqui nessa casa apresentando, mas, independentemente disso, eu quero aqui reconhecer o esforço tanto das autoridades, tanto nesse caso que o secretário, o Dr. Lair, como o Dr. Sérgio, o esforço deles, o empenho, a dedicação para dar respostas a essa população que cada dia mais realmente necessita, né? Ninguém vai atrás de um médico ou de algum tipo de exame se não precisar, né? Claro, embora eu particularmente sempre fui favorável à saúde preventiva, né? Eu sou adepto disso, eu acho que as pessoas têm que se cuidar independentemente de ter algum tipo de sintoma. Mas eu quero reconhecer o trabalho dos funcionários, tanto técnicos como os que estão lá na ponta, os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, todos, porque nós passamos por uma situação muito atípica. Eu, particularmente, só não vim a óbito por um milagre. Eu creio que foi o Senhor Jesus que me tirou do vale da sombra da morte, porque não tem nem lógica. Por que eu estou aqui? A lógica é a misericórdia e a bondade de Deus, né? Então, a gente sabe que todo mundo sofreu alguma coisa. Foi uma coisa, assim, terrível. E isso fez também com que a gente aprendesse a valorizar mais os profissionais da área da saúde, a entender como eles são importantes. E o que depender da minha parte, eu sempre seria um parceiro. Eu sei que a gente precisa de muita coisa ainda, o cobertor é pequeno, né? A gente sempre fala isso, toda família hoje vive situação adversa. Os recursos são poucos, mas as necessidades são muitas. Mas, independentemente disso, eu gostaria que tanto o Dr. Lair como o Dr. Sérgio, todos os funcionários técnicos ou os que estão lá mesmo na ponta, eu, como sobrevivente desse período pandêmico, eu tenho um carinho muito grande por esse lado. Eu não sei se isso tem a ver, mas eu tenho uma filha que se inspirou tanto nessa situação que ela está fazendo medicina, animada, envolvida, e a gente aprendeu a amar esses profissionais, a reconhecer e vê-los como herói mesmo. Então, tudo que eu puder fazer nessa casa, ser um facilitador, um companheiro, eu tenho pedido muita verba para o deputado federal Paulo Freire, ele tem enviado, inclusive, só no início desse ano aqui, a gente já computou aproximadamente 6 milhões, tanto para a Secretaria de Saúde como para a Rede Mário Gatti. Também conversei com a Valéria, com a nossa deputada, eu estou falando deputados do meu partido, né? Mas eu vi que tem outros deputados que têm ajudado também. Mas eu falei também com a deputada Valéria Bolsonaro, que é também do nosso partido, que é de Campinas, foi professora na rede pública, sabe a necessidade também da nossa cidade, e nós temos pedido. E o que eu puder ser útil, eu quero ser um facilitador, eu quero ajudar, porque eu sei o sofrimento da população, mas eu sei também o heroísmo desses profissionais que fizeram tanto com tão pouco, né? Com pouco fizeram tanto, né? Então, eu estou aqui mais para expressar a minha gratidão, tanto pela Secretaria da Saúde de Campinas, como pela Rede Mário Gatti, e por todos os profissionais. Recebam minha gratidão. Eu vejo vocês como pessoas realmente que amam o que fazem e estão lutando para apresentar uma saúde melhor. Agora, as críticas é normal, faz parte, a gente precisa ter a maturidade para entender que tem situações que realmente nós precisamos melhorar, como próprio explicações que foram dadas, mas não vamos desanimar, né? Vamos continuar lutando e, para mim, vocês são heróis, até pela experiência que eu tive. Muitíssimo obrigado, presidente, muitíssimo obrigado, doutor Lair, doutor Sérgio, todos os profissionais
que estão nessa luta. Muitíssimo obrigado. Obrigado, professor Alberto. E importante o seu testemunho, né? A gente acompanhou e apreensivos com todo o desfecho, né, do que Vossa Excelência passou, e a sua presença aqui, eu acho que é até emblemático, né? Você acabou fazendo parte da Comissão de Saúde. Olha que coisa bacana, né? Veio coroar todo um trabalho hercúleo, né, de todos os envolvidos no enfrentamento dessa pandemia, e a materialização de que o trabalho deles foi bem executado é que Vossa Excelência está aqui, né? Eu fico muito impactado, comovido. A gente sabe o que nós passamos e o que nós oramos para a sua recuperação. Eu vou deixar aqui esse microfone para, se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui na plateia. Tem alguém? Eu já consultei o nosso cerimonialista e o Gleison, não há ninguém que queira fazer. Ah, tem ali? Leva o microfone até ele, Gleison. Eu só pediria que você se identificasse, enfim, faça aí sua pergunta. Bom dia a todos. Bom dia, Paulo, amigo, vereador Paulo Haddad, professor Alberto, presidente, doutor Sérgio Bisoni, presidente, doutor Lair Zambon, ao Fabinho e a Érica. O Paulo, você deve me conhecer, eu sou aqui da Câmara, né? Assessor do vereador Eduardo Magoga. Estou sempre lá pelo Mário Gatti, na medida do possível, ajudando algumas pessoas, e sei da luta grande que é, sei da batalha. Muita gente me fala: ai, Beto, paciente isso sofre. Eu falei: sofre, mas os profissionais lá sofrem também. A luta é grande pela saúde, o empenho. A gente sabe que depende de recurso, depende de verbas, depende de emenda, e a luta na área da saúde é muito grande. Saúde é uma coisa que eu costumo dizer que saúde e educação são primordiais para uma cidade, para um país se desenvolver. Mas, na verdade, estou aproveitando essa oportunidade, agradeço a todos vocês, agradeço a oportunidade de estar falando, perguntar só para o doutor Sérgio. Doutor, uma coisa que as pessoas têm me perguntado, questionado, e o senhor deve saber, houve uma suspensão do transporte do Mário Gatti para os pacientes, principalmente na área da oncologia, que é uma situação meio crítica, e de pacientes ali que estão em tratamento, alguns até, infelizmente, paliativos, terminais. Então, o pessoal tem perguntado. Eu sei, inclusive, que tinha uma situação do transporte, que tinha paciente até que tinha tido alta e tinha até uma condição de ir embora. Então, realmente, tinha alguma coisa que tinha que ser revisto, porque dava para ele fazer esse transporte e não depender da condução da ambulância da rede Mário Gatti. Mas, na área da oncologia, é uma coisa meio assim, delicada. Eu queria saber do senhor se esse serviço que foi suspenso, ele tem um planejamento para voltar, como é que está, para que as pessoas sejam informadas e a gente tenha uma resposta para elas, tá bom? Muito obrigado, mais uma vez, agradeço a atenção. Obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Beto. Sempre importante, né, essa participação, e leve um abraço para o vereador Eduardo Magoga. Presidente. Respondendo a pergunta seguinte, estava até falando com o secretário Lair agora há pouco, esse tipo de transporte de doente não hospitalizado é uma prerrogativa da SAEC, ou seja, os doentes crônicos que não estão hospitalizados. O que acontece? Como a demanda é grande, na medida do possível, nós estamos fazendo também esse transporte. Só que com a demanda aumentada da pediatria, dos PAs, e com a necessidade, o que nós começamos a fazer? Alguns pacientes cirúrgicos que foram internados no Mário Gatti, nós estamos transportando para o Ouro Verde para que eles fossem operados para tentar dinamizar as filas. A pediatria, mudando para o Mário Gatinho, todo o transporte é feito pela rede interna nossa. Então, chegou um momento que nós não tínhamos veículo para conseguir fazer tudo. Então, já está agendada uma reunião junto com a Secretaria de Saúde e tentar ver o que é da competência nossa, o que é da SAEC, mas, na verdade, um tentar ajudar o outro para minimizar o problema. A verdade é que nós temos uma frota importante, a SAEC também, o ano passado, adquiriu, se não me engano, 25 veículos novos, mas, de qualquer jeito, a demanda está muito alta. Então, nós temos que redimensionar isso daí, rediscutir, isso já está sendo feito. Ontem o prefeito me cobrou
Como é que nós estamos solucionando? Então, eu acho assim, até a semana que vem nós vamos ter uma resposta disso daí e saber o tamanho falando português, claro, desculpando a expressão, do buraco. O que está faltando? São veículos, são pessoas, a demanda aumentou muito, o que eu acho que é o mais real, e a gente não tem intenção de interromper nenhum tratamento oncológico, só que são pacientes que estão na residência, são pacientes crônicos e que fogem um pouco do aspecto hospitalar, que é a gente levar o doente que está em alta para casa para desocupar leito, fazer o transporte intra-hospitalar e principalmente de adultos em fase de urgência e crianças. Então, realmente está tendo algum problema, mas nós estamos tentando equacionar e trabalhar, obviamente, é obrigação nossa trabalhar junto com a Secretaria Municipal de Saúde e tentar solucionar esse problema. Mas está caminhando e realmente a demanda, eu tenho recebido diariamente, só para uma informação, nós temos tido em torno de 50% do aumento do atendimento de urgência de adultos e quase 100% de crianças nesses últimos meses. Então, realmente teve um delay aí que nós estamos vendo atrás, mas estamos muito preocupados e caminhando atrás de solução para isso. Bom dia a todos, meu nome é Gabriel Tortorelli Pompermayer. Eu tenho duas perguntas. Uma para o presidente do Hospital Mário Gato, Sérgio Bisogni, e a outra para o presidente da comissão, Paulo Haddad. Vou começar pelo Paulo, eu não sei se se encaixaria neste momento, mas com relação às vítimas da enchente, né? A gente vê muitos relatos de que a prefeitura em si não tem dado apoio àquelas pessoas que perderam a sua filha de 7 anos, aquela jovem menina de 7 anos, e também a esposa que perdeu o marido na queda da árvore no bosque. Inclusive, em contato com ela, ela afirma que a prefeitura, em momento algum, entrou em contato para prestar solidariedade, assistência psicológica, coisas do tipo, né? Então, gostaria de saber do senhor a respeito disso. E com relação ao presidente Sérgio, eu tenho um relato a fazer, um caso que aconteceu com a minha mãe, mas, conforme o colega ali mencionou, ele está diariamente dentro do hospital ali, né? Eu também passo por lá, porque eu estou em tratamento. E, recentemente, no dia 27 de janeiro, minha mãe deu entrada no PS com classificação de risco laranja, uma senhora de 67 anos de idade. Ela chegou por volta das 10h15, foi chegar na minha residência só às 19 horas. Tá? Foi feito todos os exames, prontamente, o médico deu a princípio como princípio de infarto, né? Foi feito todos os exames que ele pediu, porém, um exame ficou a desejar, que é a coleta de sangue. A coleta de sangue dela deve ter sido realizado bem antes do meio-dia, porque o resultado saiu às 14h31. E às 18 horas ela soube que ela teria que fazer novamente este exame de sangue, porque havia coagulado, né? Então você vê um despreparo entre a comunicação do laboratório com os profissionais da saúde. Um segundo ponto, eles perderam a ficha médica da minha mãe. Então, se ela não fosse reclamar da demora, ela não teria sido atendida e ela teria ficado até mais tarde. Uma outra situação que nós vemos ali também diariamente é a falta de vontade dos funcionários em fazer o atendimento. Você vê grosseria, desde o vigilante que fica nas portas, as meninas que ficam na mesa e até mesmo dos médicos que te atendem com uma cara de tipo, poxa, o que ele está fazendo aqui? Né? Então, eu gostaria de uma posição oficial do senhor, como presidente do hospital, e eu entendo que as situações, né, em que vivemos, as dificuldades que temos, mas isso é uma coisa que não pode acontecer na saúde pública. Nós precisamos de melhorias urgentes na parte da saúde pública, desde Mário Gatti, Hospital Ouro Verde, PUC, quaisquer hospitais que façam atendimento à saúde pública. Eu só gostaria de saber o seu nome, por favor. Gabriel Tortorelli Pompermayer. Gabriel.
É que você não se identificou, Gabriel, até para a gente ter um pouco mais de pessoalidade, né? Você falou, se dirigiu a mim pelo meu nome, enfim. Eu acho que seria até leviano se eu tecesse algum comentário ou falasse alguma coisa a respeito da sua pergunta. Eu tenho acompanhado pelos noticiários, eu sei que a prefeitura ela se posicionou, mas eu vi também um questionamento tanto da moça que ficou internada, quanto ao pastor, que é pai da criança que, né, veio a falecer, da menina. Mas eu posso levantar isso aí, vou pedir para a minha assessoria pegar o seu contato, você não tem dificuldade de levantar esse questionamento, mas eu sempre digo que toda a história tem 3 versões, a sua, a minha e a verdadeira. Então, vamos levantar, ver o que realmente está acontecendo. Eu acho difícil, né, a gente atender à expectativa, mas eu tenho certeza que o executivo, a secretaria ou os secretários envolvidos, né, nessa catástrofe, enfim, nessa coisa tão triste que aconteceu com a gente, e a gente, se é que a gente pode comemorar alguma coisa, é agradecer a Deus, porque nós tivemos 2 óbitos, né, diferentemente, né, do litoral norte, São Sebastião, que foram 58. Mas, enfim, toda a vida perdida, toda a vida ceifada, ela nos traz muita tristeza. Então, eu vou fazer, né, vou pedir, eu vou atrás dessa resposta para você, e fique tranquilo que, se houver, né, dessa Casa Legislativa algo que a gente possa fazer conjuntamente, os vereadores, nós iremos fazer sem sombra de dúvidas, porque nós estamos aqui para isso, para fiscalizar e para cobrar o executivo das suas ações, tá bom? Mas obrigado pela sua contribuição. Bom, respondendo a sua pergunta, vamos a algumas considerações. É óbvio que o sistema de saúde de emergência e urgência tem falhas, ponto. Mas nós precisamos diferenciar bem o que é o não atendimento, o que é o atendimento demorado e o que é o atendimento complexo. Você chegar no hospital, ser atendido, fez exame, ser tratado e ser encaminhado para a residência num período de 7, 8 horas é absolutamente normal até no sistema privado. Se você imaginar que uma pessoa vá num consultório, sai de casa, espera o médico, é atendido, recebe uma receita, recebe pedido de exame, no dia seguinte vai para o laboratório, faz exame, vai buscar o exame, volta para o médico, tudo isso, se você somar, dá 8, 9 horas, que é exatamente o tempo que uma pessoa leva para ser atendida lá dentro. Então, problemas existem. Quando a gente faz também, mais uma vez, reportando a planos de saúde, você vai no laboratório, às vezes o exame dá errado, você é obrigado a voltar e colher outra vez. Então, problemas podem acontecer. Devem ser acontecer o mínimo possível, também concordo. Mas eu acho que nós temos que avaliar o seguinte: todos estão sob tensão no momento de crise, seja quem está atendendo, seja a família do paciente, é óbvio. Ninguém gosta de ficar esperando ou acompanhando um paciente. Mas quando você vai ao Mário Gatti, você vê aquele salão, que normalmente deveria ter 15, 14 pessoas, a gente está tratando 20, 25, 28, é óbvio que o nível de tensão sobe. Então, eu sempre falo, tenho 46 anos de formado, até hoje a gente se choca nas emergências. São situações de estresse, eu chamo de situações de guerra, e que a pessoa que não está acostumada com isso é óbvio que é pior. Então, longe de querer defender, falar que não tem problema. Só que a maioria dos profissionais trabalha bem, tem dedicação. Óbvio que eu tenho problema. Em qualquer área da vida você tem quem é bom, quem é ruim e quem é mais ou menos. Mas eu acho que, na média, a gente tem um atendimento, supre a demanda. Eu acho que os problemas pontuais a gente tem que discutir pontualmente, saber exatamente o que aconteceu nesse dia. A gente reconhece que o estresse é muito grande de quem leva o paciente, do próprio paciente. É uma situação extremamente difícil. O professor Alberto está aqui, a pessoa na UTI é um troço totalmente fora da tua área de atuação e de reconhecimento. É altamente estressante. Hoje existem tentativas de criar uma situação de ambiência para se minimizar esses problemas. Mas na saúde pública, por tudo que nós pusemos aqui, não é fácil. Então, eu reconheço que teve problema de perder ficha, ela tem a ficha, provavelmente extraviou, porque como ela foi classificada, ela foi reconhecida, ela foi nominada, foi feito exame, então, ela, com certeza, ela tinha uma ficha. Deve ter acontecido algum problema pontual. E o que eu reconheço? Eu reconheço que a gente, dioturnamente, está tentando corrigir esses erros.
Hoje existe um sistema que a gente está tentando fazer, a própria Érica falou, de fazer prontuários eletrônicos, tentar ter tudo isso em computador, ter a vida do doente para que todos tenham contato. Isso não é uma realidade ainda na saúde pública. Está sendo feito um esforço enorme em termos de telemedicina, de telesaúde, para que todo paciente do município a gente consiga ter a ficha dele, seja na emergência, seja na UBS. Então, são procedimentos que estão em andamento, isso faz parte da modernidade e a dinâmica. Então, problemas existem, eu não estou aqui para negar que o problema tem, mas apenas levar em consideração que o lugar de estresse é estresse bilateral. É pro profissional, é pro paciente, a gente tenta ter o profissional mais preparado possível para enfrentar situações difíceis, mas nem sempre a situação está sob controle total. E eu queria me permitir, sem ter procuração nenhuma para o prefeito para isso, ontem eu tive um evento com ele que não tem nada a ver, foi até homenagem ao Dr. Sérgio Dias, que se aposentou, e o prefeito chegou para mim às 10 da manhã e falou, olha, eu saí uma situação hoje que me comoveu terrivelmente. Ele recebeu o pai da menina que faleceu no gabinete dele ontem às 9 horas da manhã. E ele estava profundamente comovido junto com o pai, ele foi acompanhado de um pastor da igreja. Então, são situações difíceis, eu acho que o poder público não está fugindo de sua responsabilidade. Agora, são situações muito difíceis. Quanto à moça que foi operada, eu sou testemunha ocular disso. Ela chegou no Mário Gatti, ela foi atendida, eu garanto para você que ela não ficou paralítica, porque ela foi atendida de imediato. Tinham as placas para que foi feita a correção na coluna dela pelo trauma que ela sofreu pela árvore lá do Taquaral. E essa moça, com todos os problemas, eu acabei de falar, ficar na UTI, ficar com a expectativa de ter uma sequela definitiva, tudo isso, ela saiu do hospital cerca de 10 dias depois, em condições bastante razoáveis em relação à gravidade do quadro. Então, eu quero dizer o seguinte, às vezes a expectativa não atende a pessoa, a família, mas a gente faz o que pode, o possível, para minimizar os efeitos. Então, acho que é essa compreensão que eu peço a todos. Obrigado, doutor Sérgio. O doutor Lair quer fazer alguma consideração? Fique à vontade, doutor. Gabriel, apesar de você ser jovem, eu e o Sérgio somos velhos, mas eu acho que todos nós passamos pela maior crise de saúde pública que qualquer um passou nos últimos 150 anos. E eu coloquei um pouco isso na minha reflexão da agressividade que está acontecendo em relação a toda a população, em relação ao pessoal da saúde. Isso está acontecendo e as pessoas estão entendendo, analisando o que está acontecendo. E o que o Sérgio falou é exatamente isso. Acho que está todo mundo, do ponto de vista, estressado. No ponto de vista do pessoal de saúde, o índice de depressão é absurdo. Nós nunca tivemos, não estou falando em termos do Brasil, estou falando em termos de mundo aqui. E acho que isso, sem dúvida nenhuma, essa maior crise de saúde pública que nós estamos falando, ela desestruturou quase tudo. Inclusive que pode estar explicando por que a vida média das pessoas no mundo caiu em torno de 3 anos, o que é uma coisa importante. Muito provavelmente por conta da desestruturação de toda essa articulação. Então, independente se eu acho que não é ideal demorar, mas eu conheço 2, 3 hospitais privados em Campinas, com essa cor laranja, não atende menos que 6 a 7 horas. Não vou citar os nomes, mas é isso que está levando. É o ideal, está muito longe de ser ideal. O problema é que nós vamos ter que ter um pouco de entendimento de tudo que está acontecendo para a gente voltar a articular. Quando eu estou botando quase todas as nossas filhas numa criação de uma nova diretoria de regulação, mas principalmente que a gente chama de saúde digital, que é a integração dos dados, muito provavelmente, se a sua mãe for usuária
do sistema público, e se ela tiver os dados, muito provavelmente essa consulta, dependendo das queixas dela, ela teria sido mais rápida se ela tivesse acesso a todo o atendimento dela que ela fez na rede. Nesse momento, nós vamos ter que investir nessa integração. Na verdade, é a nossa única saída. É a única saída a integração. Mas, de qualquer maneira, eu acho que anda difícil mesmo, mas difícil para todo mundo, fora, como o professor Alberto falou, da quantidade de pessoas também que perderam os convênios médicos. Ninguém citou isso, mas só para você ter uma ideia das dificuldades das pessoas, hoje Campinas ele atende um X e prescreve um X de receita de medicamento para pregar na rede. Hoje, as pessoas que têm acesso às nossas farmácias são 3 vezes mais do que nós prescrevemos. A saúde privada tem ido buscar medicamento na nossa rede, porque é isso a crise. Então, é isso que eu queria falar sobre nós e pedir um entendimento aí. Muito obrigado, secretário. Eu acho que, dessa forma, a gente pode já dar por encerrado, mas antes eu gostaria de fazer aqui algumas considerações, eu não tenho nenhum questionamento, mas é importante, enquanto médico também, eu possa ter aí as minhas reflexões em relação a tudo que foi apresentado, enquanto legislador, né, dentro dessa Casa de Leis, saber quais são as responsabilidades do município, enfim, a gente sempre que possível passa aí a população que aquilo que é cobrado do município de investimento em termos de receita são 17%. O Estado ele faculta isso, ele obriga o município a investir. A gente viu nos nossos números aqui, pelo que o Fabinho apresentou para a gente, o município tem investido quase 25%. Então, isso é um montante muito grande. Isso reflete o tamanho da saúde de Campinas, o tamanho da necessidade dos nossos gestores, dos nossos funcionários da saúde, de atenderem, né, a toda essa demanda que nós temos, não só da população de Campinas, mas também do nosso entorno. E os números, eles falam por si só. Campinas investe 73% de todo o montante, ficando aí 23% por conta do Estado e 0,8% por conta da União. Então, é muito complicado, né, que os nossos gestores eles consigam suprir toda essa falta de recurso. Mas cabe aqui uma reflexão, professor, que a gente cobre agora, talvez, desse novo governo federal, do nosso governo estadual, do nosso governador, que ele olhe com bons olhos os nossos municípios para que a gente consiga superar essas dificuldades que não são poucas. Então, fica aqui a minha fala de agradecimento ao presidente, ao nosso secretário, render aqui também as minhas homenagens, né, e não poderia ser diferente, a todos os funcionários da Secretaria de Saúde, dizer que nós estamos aqui à disposição para quaisquer que sejam os projetos que venham, nós iremos nos debruçar sobre eles e poder dar toda a estrutura e toda a legalidade, né, que as ações necessitam e merecem. E amanhã nós teremos aqui uma audiência pública falando justamente sobre isso, professor Alberto, às 9h30, sobre a nova reestruturação da Secretaria de Saúde. Então, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que se fazem presentes, os nossos vereadores da comissão e os vereadores dessa casa estão todos convidados para que possam se fazer presentes, para que eles tenham conhecimento desse novo projeto. Então, deixar aqui o meu agradecimento ao professor Alberto, ao doutor Sérgio, ao doutor Lair, à Érica, ao Fabinho, ao Aguinaldo, quem mais aqui? O Reinaldo, né, que nos ajudou aqui também, a Deise, né, e todos os funcionários da secretaria. Fica aqui o meu cordial abraço e aqueles que também nos assistiram pela TV
Câmara e pelas nossas redes sociais. Dessa forma, eu encerro essa 4ª audiência pública e pedindo a Deus que continue nos abençoando hoje e sempre. E esta, então, foi mais uma audiência pública promovida aí pela Comissão de Política Social e Saúde, que tem como presidente o vereador que já está aqui do meu lado, o Paulo Haddad, que comandou toda essa apresentação, né? Vereador, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né? Todos os dados foram apresentados e todos bem esclarecedores, né? E isso é importante a gente passar isso para a população, né? Isso ele é uma obrigatoriedade, né? Existe uma lei federal que obriga essa prestação de contas. Então, foi o 3º quadrimestre de 2022, o secretário, o presidente e os diretores da rede, tanto da Rede Mário Gatti quanto da Secretaria Municipal de Saúde, vieram apresentar os relatórios, seja ele financeiro, seja ele assistencial. Isso foi muito importante, porque o público que nos acompanhou presencialmente, o público que nos acompanhou pela televisão, pôde ter noção do montante que é arrecadado, do montante que é investido, da forma com que é investido e a destinação de cada recurso público que é a obrigação do gestor de prestar à nossa população. E o que a gente viu aqui, né, a gente ainda está se recuperando de uma pandemia, né, da Covid-19 e aos poucos a saúde também está se normalizando, né? Muito foi se falado aí dos desafios pós-pandemia, né, vereador? Que não são poucos, né? Hoje nós temos aí tivemos, infelizmente, muitas mortes, né, muitas vidas ceifadas, mas existe hoje um grande desafio, são as pessoas que são sequeladas ou ficaram aí com algumas sequelas da pandemia, problemas respiratórios, problemas neurológicos, enfim, são ações, né, que dependem do poder público, né, especificamente na área de saúde, que impactam sobremaneira, não só a nível de atendimento, mas também nível de investimento. Então, nós sabemos que os próximos anos serão anos difíceis, né? Nós estamos retomando a nossa normalidade e é normal, é plausível que algumas pessoas que até perderam seus empregos recorram à rede pública para medicamentos, para consultas, internações e cirurgias. Então, isso vai ter, né, um olhar diferente, vai ter um grande desafio e os nossos gestores vão ter que se debruçar sobre essa nova realidade para que a população possa ser atendida da melhor forma possível. Uma audiência pública aí para a apresentação desses dados, como o senhor mencionou, mas também que contou com a participação, né, de várias pessoas que vieram até aqui. É importante porque não só esse tema foi debatido, né, o relatório detalhado do quadrimestre anterior, mas também algumas coisas que estão acontecendo na nossa cidade. E a população, o público que esteve presente, pôde fazer o seu questionamento. As respostas elas foram dadas, né, em momento algum, tanto o presidente quanto o secretário, eles fugiram na resposta, eles foram muito objetivos, e isso eu acho que é importante. É o poder público, né, o executivo, dentro da Casa Legislativa, prestando os esclarecimentos para a população. Essa foi, então, a 4ª audiência pública. Lembrando que amanhã acontece mais uma e todo mundo de casa está convidado a participar. Pela TV e também por aqui, né? Sim, muito importante. Aí é uma audiência pública que fala sobre a reestruturação da Secretaria Municipal de Saúde. É uma nova configuração. Isso tem que ser apresentado à população. Isso vai ser debatido aqui. É importante que a população compareça ou assista, enfim, prestigie essa nossa audiência de amanhã às 9h30 nesse plenário. A gente, claro, mostra tudo, vereador. Muito obrigada por falar com a gente ao vivo aqui, depois da audiência pública. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Bom dia
para o senhor também. E lembrando você de casa que se quiser rever tudo que foi mostrado aqui nessa quarta audiência pública, é muito fácil. Ela está disponível na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas. E a você de casa, então, mais uma vez, muito obrigada pela companhia e audiência, e continue acompanhando toda a nossa programação, porque daqui a pouquinho tem o Jornal Câmara Notícia ao vivo, com um resumo de tudo que acontece aqui no Legislativo, inclusive da reunião ordinária que aconteceu ontem à noite, e também tudo que acontece em Campinas e região. Então a gente te espera aí ao longo da nossa programação. Nada de mudar de canal, hein? A gente se vê. Tchau! TV Câmara Campinas.